Olá, boa noite, senhores. Papa Uniforme 2, Tango Romeo Quebec, aqui pela Zona Leste de São Paulo, dando início aqui à 19ª rodada Noite dos Amigos, Digital Voice, TG 72431, na data do dia 14 de agosto de 2023. Um forte abraço a todos, aos corujas, pessoal que está pela Roseline, Brasil e mundo afora. Deixar claro aqui que eu dei uma munhecada esses dias aí. Estou informando que a feirinha próxima de Hermílio Matarazzo seria dia 19. Mas não é dia 19, agora é dia 20. Dia 20 de agosto. Na rua Abel Tavares, numeral 1564, em Hermílio Matarazzo. Tá ok? Então vou deixar cair aqui e fico no aguardo aí da turma de entrar por aí. O Sierra Lima X-Ray deve entrar um pouquinho mais tarde, né? Aí ele pediu para que eu fizesse as honras aqui, estou fazendo. Papa Uniforme 2, Tango Romeo Quebec, Cipriano, Zona Leste de São Paulo, em QAP, QRV. Boa noite, Cipriano. Boa noite. Dona Carla. Papa Yankee 1, Lima Eco Oscar, em QAP. Boa noite a todos. Aqui é Papa Uniforme 2, Vitor Romeo Hotel, pedindo oportunidade. Ok, QSL, boa noite, Papa Yankee 1. Eu não sei por que eu escrevo Papa Yankee 2, hein? Eu não sei por que eu insisto em colocar Papa Yankee 2. Boa noite, Léo, um forte abraço. Espero que esteja tudo bem no seu QTH. Já te passo a palavra. Pelo 2, Vitor Romeo Hotel, Dona Carla. Adentrou. E vamos ser cavalheiros, né? Vamos dar oportunidade às mulheres, né? Como bem disse o Landini lá na rodada lá que ele fez no domingo, né? Ele tem instruções lá do coordenador Mor para que quando entre uma senhorita, para que seja dada a palavra para a mesa, tá bom? Então eu vou deixar a palavra com Papa Uniforme 2, Vitor Romeo Hotel, Dona Carla. E depois ela, por gentileza, passa a palavra lá para Papa Yankee 1, Lima Eco Oscar, o Leonardo. E o 2, Vitor Romeo Hotel, seja bem-vinda. Papa Uniforme 2, TRQ, PY1, Lima Eco Oscar, Roseline, Brasil e mundo todo que vão a sua sintonia por aí. Roger, Dona Carla. Boa noite. Muito obrigada pela oportunidade. Gente, tá um frio. São Paulo tá um frio. Lima Eco Oscar. Falaram agora, acabei de ver que estava chovendo no Rio de Janeiro o dia inteiro. Deve estar muito frio aí também, né? Então é isso, gente. Boa noite para vocês dois. Muito obrigada por me darem a vez, né? Então agora eu passo pro Papa Yankee 2, Lima Eco Oscar. Boa noite. Papa Uniforme 2, Victor Romeo Hotel, Papa Yankee 1, Lima Eco Oscar. E Papa Uniforme 2, Tango Romeo Quebec. Cipriano e Carla. Boa noite. Talvez, boa noite a todos os ouvintes, boa noite a todos que estão no Roseline e todos que estão aí vão entrar daqui a pouquinho também, vão apertar o PTT aí. Eu estou louco para apertar o PTT, por enquanto estou apertando só o mouse. Estou aqui hoje, antes de entrar, estava olhando aqui os parafusos para colocar no meu hotspot, parafuso que eu comprei um pouquinho maior, não vou
forçar a barra, vou comprar uma de 2,5 milímetros que eu preciso comprar. Já esquematizei aqui, agora só tem que achar. Ah, se eu tivesse em São Paulo, na Santa Efigênia, tem de tudo aí, né? É, aquele negócio, eu vi um que é lá do Rio Grande do Sul para comprar, mas o mais, assim, o produto, assim, o kitzinho de espaçadores custa R$ 50. E o Sedex R$ 58 para vir em 4 dias, Rio Grande do Sul, né? É bem distante para cá. E o Rio, deixa eu cair um pouco. O Rio de Janeiro está um tempo delicioso. Adoro esse tempo de 21, 19, de 19 a 21. Nós estamos na frente fria, né? E vocês estão na pós-frontal, que se chama, que aí a temperatura cai, chuva, céu totalmente encoberto. Não é fácil, não. Frio para vocês, quando vocês falam que estão com frio, espera mais um pouco. Que estão com frio, porque tá frio mesmo, hein? Olha. Ah, mas aqui, puxa vida. Olha, pra ter uma ideia, eu trabalho já há 35 anos em TI. Servidores, dentro de servidores, fazendo toda a parte de cibersegurança, projetando, configurando, deslizando, botando para funcionar. Então, todos os servidores estão sempre numa sala que é climatizada com umidade administrada, gerenciada, e entrou em torno de 18, 19, 20 graus. Então, além de ser gordinho, eu adoro frio, né? Porque frio você consegue se agasalhar. E no calor você não consegue sair, só se eu tirar a minha pele com a gordura junto para sentir mais confortável, né? Então é essa. Dona Carla, que prazer tê-la aqui. Falamos no WhatsApp hoje. Ah, poxa. O Cipriano está aqui, que naquele dia, coitado, ele estava fazendo o papel do cara responsável, do cara que estava, assim, eu digo responsável não é coisa não é que outros não sejam. Estou falando que, mesmo com a turma lá em cima, a família toda, ele sabia que só tinha eu naquela hora, né? Só tinha eu naquela hora. Aí ele veio com a turma toda, hein, gritando: sobe, Cipriano, sobe! E ele ali, ó, ele marcando presença até o Sérgio chegar, passou a bola e aí que ele subiu. É isso aí, Cipriano, é isso aí. O grupo cada vez mais forte, cada vez com mais membros, aqui fazendo realmente a rodada dos amigos, né? Noite dos amigos. E assim vamos que vamos, como disse o Sérgio, movimentando o Marquinhos, alguma coisa assim, né? Passo para você, Cipriano. Papa Uniforme 2, Tango Romeu Quebec, Papa Yankee 1 Lima Costa. Ah, ok. Percebe. Aqui no meu Roseline apareceu o indicativo do Sérgio. Mas no meu dashboard aqui não tá. Mas se ele tiver, deixa ele terminar de passar o blush dele lá e já ele entra por aí, tá bom? Quer série total, o Leonardo? Papa Yankee 1, Lima Eco Oscar. Não, ontem foi muito bacana, tá? Foi realmente um sobe e desce aqui, mas praticamente quem subiu muito e desceu muito foi Dona Carla, hein? Ela e o meu genro, hein? Os dois aí saíram para comprar. Enquanto eu estava lá visitando o Flávio, né? Não, o Flávio foi no sábado, né? O Flávio foi no sábado. Mas mesmo assim, enquanto eu estava visitando o Flávio, eles já estavam na operação compras, né? E rolou sábado e domingo aí. Inclusive é um tema que eu vou puxar para hoje, hein? Só entrar mais alguém aí, com oportunidade, né? A gente vai puxar aí, hein? Que vai ser tipo assim, tal pai, tal filho.
Tá? Qual o objetivo desse tema aí, o Leonardo, Dona Carla e os corujas aí, o pessoal que vai entrar? Deixa eu comentar alguma coisa a respeito da nossa convivência com nosso pai, né? Na infância, na juventude e depois de um pouquinho mais jovem, digamos assim, né? Um pouquinho mais... A juventude e mais alguns aninhos a mais em cima da juventude, tá bom? A gente reportar um pouquinho a respeito do mesmo, tá? Caso o pessoal concorde, evidentemente, né? Vou deixar cair. Ok. O espaço foi dado, não foi aproveitado, a gente retorna por aqui, né? Queria te falar, Leonardo, Rio de Janeiro. Bom, aqui tá 16 para 15 graus. Já deram a previsão que amanhã vai estar 23 graus, hein? Mas Rio de Janeiro, acho que na primeira vez que eu fui, isso foi em 1984, se eu não me engano. Eu fui e fiquei na casa de um colega que tinha ventiladores na casa dele lá, né? Ele morava ali perto do Maracanãzinho, uma rua bem em frente. E não deu para dormir lá. Quer dizer, não deu. Ninguém dormiu, né? Porque eram ventiladores e aquele ar quente. Aí, para me proporcionar um conforto, digamos assim, no outro dia ele me levou para dormir na casa do cunhado dele, hein? Ar-condicionado. Aí é outra conversa, né, meu amigo? Aí depois, quando a Dona Carla passar para você o câmbio aí, você reporta aí se no Rio de Janeiro ainda está nesse esquema, hein? Tá? Ou lugar quente. tiver o pessoal falando em lugar quente, tiver alguém da região norte, nordeste aí, que queira adentrar aí a rodada aí, será muito bem-vindo, hein? Tá bom? Passar a palavra então para a Dona Carla. E já dei início ao tema, e vamos ver o que ela tem a falar a respeito do tal pai, tal filha. Tá? Para as meninas, tal pai, tal filha. Para os meninos, tal pai, tal filho. Depois eu conto um pouquinho da minha experiência com relação ao meu pai. Meu finado pai. Papo Uniforme 2, Victor Romeo Hotel. IPU2, TRQ, IPY1, Lima Eco Oscar, TG 72431, Brasil e mundo afora. E o pessoal no Roseline que vai a sua sintonia por aí. Roger, Dona Carla. Deixei um pouquinho a mais de tempo para poder ver se alguém gostaria de pedir oportunidade, né? Espaço dado e não aproveitado, então bora lá, né, Léo? Vamos bater papo. Então, desculpa, eu te munhequei, como diz meu marido, como diz o TRQ, né? Eu munhequei, eu falei PY2, né? E é PY1. Sorry, desculpe. A experiência que eu tenho do Rio de Janeiro foi só trabalho. Então, de 96 até o ano de 2002, eu ia pelo menos uma vez por mês para o Rio de Janeiro. Eu trabalhava numa grande instituição financeira, dava aula sobre investimentos, aplicações em fundos de investimento, bolsa de valores, e me deu a oportunidade de ir ao Rio algumas vezes, né? Mas também era Santos Dumont, Praça Pio X, volta para Santos Dumont. Outra vez era bairro do Flamengo, e depois acho que eu fui para São Cristóvão. Mas eu fazia muito esse percurso, ponte aérea daqui para lá, né? Daqui para aí, né, Léo? E eu gostei muito do Rio de Janeiro, sabe? Eu fiquei um pouco hospedada no Hotel Glória, deixa cair um pouquinho. Perto ali do aterro do Flamengo. E assim, a janela do meu quarto dava pra favela, né? Eu achei que era interessante, porque você tem de um lado um lugar bonito e tal, e do outro lado você vê um lugar perigoso, né? Nem sempre é tão perigoso quanto a gente pensa. E quanto à sugestão do tal pai, tal filho, tal filha, eu acho legal, porque dá pra gente lembrar de bastante coisa, né? Eu tenho muita coisa boa pra lembrar do meu pai. Meu pai ainda tá aqui entre nós, graças a Deus, tem 81 anos, é muito ativo, dança, canta, é simpático demais, tem muita história para contar, e é nordestino, né? Nasceu em Sergipe, que é o menor estado do Brasil, e é uma pessoa muito boa, tem muita história para contar. E é isso aí, vamos ver, né, se vai aparecer mais gente, se não der a gente fica só entre nós mesmo, né? Então, o PU2, Victor Romeo Hotel, passo a palavra para PY1, Lima,
Eco Oscar. Gostou? Deu certo agora. Muito boa noite, senhores. Boa noite. Papa Universidade 2, Sierra Lima X-Ray, com boa noite a todos. Boa noite, seu Sérgio! Ô, seu Sérgio! Boa noite. Mas vou fazer o câmbio rapidinho e passo aí para você, Sérgio. Que aí você passa para o Cipriano. Tá eu, Cipriano e Carla. Mas, Carla, rapidamente, para não ficar na espera, seu Sérgio, agora que eu percebi essa desenvoltura toda, Carla. Agora, palestrante, professora, meu Deus do céu. Se eu tivesse, olha, eu fui de uma época que eu entrei na Emory, há muito tempo atrás. Aí, a Emory era muito legal e tudo, tinha um plano muito legal e tal, mas aí eu tinha que fazer algumas reuniões, né? Nossa, aí eu fui para Ourinhos, Tupã, para ver se eu conseguia alguém que quisesse fazer uma linha sucessória ali, né? Cara, mas quando eu via mais de 3, eu começava... Eu parecia, sei lá, aquele gabo. Não é fácil, não. Bom, mas deixa eu passar aí pro senhor Sérgio e a gente continua aqui. Papa Uniforme 2, Sierra Lima X-Ray. Papai Yankee 1, Lima Eco Oscar. Ok, senhores. Leonardo, Papa Yankee 1, Lima Eco Oscar. Boa noite, um abraço, obrigado por ter vindo. Menino Cipriano, Papa Uniforme 2, Tango Romeu, Quebec, boa noite, um abraço. E a dona Carla, boa noite, um abraço. Papa Universidade 2, Victor Romeu Hotel. Rodada Noite dos Amigos, edição 019, na data de 15/8/2023, através da TG 72431, Distrito Federal Digital Voice. Bacana aí. Tá nós 4, né? Que bom, hein? Mas bacana. Eu acho que agora é o Cipriano, né, Léo? Então eu vou até ele, que ele está no comando aí da sala de bate-papo, e ele faz as cadeiras girarem. Papa Uniforme 2, Tango Romeu, Quebec. Cipriano, palavra. Boa noite a todos. Ok, boa noite, Papa Uniforme 1. É o Rafael? Não, é P1, Papa Uniforme 1, Papa Eco Novembro, Rafael. Prazerão tê-lo por aqui, Rafael. Esses dias você tem bicolado e praticamente não tem falado nada, né? Não sei se você está aí pelo Rio, está aqui pelo Batente aqui por São Paulo, né? Mas eu vou te passar a palavra já em seguida, hein? Só cumprimentar o Sérgio por ter vindo, tá? Aquele abraço, recomendações do QTH. E já vou passar de imediato aqui, para não... Porque daqui a pouco chega a turma aí e a gente fica prosseguindo. Mas eu estou sugerindo um tema aí, viu, Sérgio? Tal pai, tal filho, tal pai, tal filha. A gente reportar alguma coisa a respeito dos nossos pais durante a nossa infância, juventude e depois que a gente ficou velhinho também, né? Aqueles que estiverem velhinho ainda tiver com o seu pai do lado. Nós conhecemos um, né, Sérgio? Nós conhecemos o teu paizão do lado, hein? Tá? E ele não tá velho ainda, não. É um rapaz novo ainda, né? Tá bom? Papa Uniforme 1, Papa Eco Novembro, Rafael, deixa contigo. Depois você deixa lá com a Papa Uniforme 2, Victor Romeu Hotel, a dona Carla. A dona Carla devolve pro Leonardo. O Leonardo devolve para o Sérgio. E a gente vai na roda girar dessa maneira. Tá bom? Qualquer dúvida a gente pega por aqui de novo, tá, Rafael? Papa Uniforme 1, Papa Eco Novembro, palavra de PU2, TRQ e a 19ª rodada, Noite dos Amigos, Digital Voice, na data do dia 14/8/2023, viu, Sérgio? Tu falou 15 aí, hein? Falar pro Simão que apagar essa parte do 15 aí, pra colocar o 14. Pode ir por aí, Rafael. Pessoal, tudo bem? Eu já até incluí essa TG aqui como uma TG estática. Para eu estar tá acompanhando, né? Estou ouvindo vocês aí. Já está como TG estática. Uma boa noite aí. Sérgio, fala, meu amigo, boa noite.
Boa noite, Cipriano. Boa noite, Leonardo. Bom te ver, hein? Bom te ouvir, na realidade. Bom te ouvir aqui. Depois você me reporta se você tem conseguido acionar lá 6730 de JPA. Depois a gente conversa. E Carla, boa noite, Carla. Bacana. Minha irmã se chama Carla também. Muito bonito. Tá o pai, tá o filho. Isso é interessante, né? Muito tema legal, hein, o Cipriano? E já vou antecipar aqui. Ser pai, né? Mãe, que seja, né? Independente de quem estiver com os filhos, né? O que importa é quem cria e realmente tá lá junto. Mas, considerando a abordagem de tal pai, tal filho, é muito interessante, porque na realidade todos somos individualidades na realidade. Mas, sem dúvida, às vezes a fala, né? A fala ela não é tão marcante, mas os exemplos arrastam, né? Então, sem dúvida alguma, a gente tem um pouquinho, ou talvez muito, dos exemplos aí que nossos pais deixaram, né? Meu pai não está mais presente nesse plano, né? Mas tem boas recordações aí, sem dúvida. Então já falei demais. Deixar com a Carla aí, Carla. Boa noite pra você, tudo de bom? Boa noite a turma toda que tá por aí em Rádio Escuta. Carla, eu ainda não memorizei seu indicativo, mas por aqui é Papa Uniforme 1, Papai Eco Novembro, operador Rafael. Prossiga, Carla, boa noite. Obrigada pela palavra, Rafael. Rafael também é um nome para mim que é muito familiar. Eu tenho 3 sobrinhos com esse nome. Com R, com F, com PH, e é muito bom, né? É muito bom a gente ter essa familiaridade, né? Carla, realmente, eu acho um nome muito bonito, um nome forte, né? E vamos lá, então, já que a gente vai começar, vou começar com o tema lá do tal pai e tal filha. E o que eu me lembro muito do meu pai, assim, a gente teve uma infância muito humilde, né? E o meu pai, ele fazia aquele relógio no pulso da gente, ele contava história pra gente dormir. E o meu pai é uma pessoa, né, porque graças a Deus ele ainda tá aqui, ele é uma pessoa muito, assim, calma, sabe? E eu senti muito só quando ele se separou da minha mãe, aí constituiu outra família, eu tinha 17 anos, e aí ele ficou um pouco mais afastado, né? Como é uma tendência, né? A gente já ele vai crescendo, depende menos do pai. Aí nesse momento o pai já arruma outro matrimônio, outra família, e aí afasta mesmo, né? Principalmente porque eu era muito apegada, eu sou muito apegada à minha mãe. Minha mãe já não está mais entre nós, mas eu sou muito apegada a ela até hoje. Então, assim, as lembranças que eu tenho do meu pai são muito boas, né? E o meu pai é uma pessoa muito feliz. Hoje ele tenta, assim, reunir as 2 famílias dele, os filhos do primeiro casamento com os filhos do segundo casamento. Mas, assim, eu realmente, Dia dos Pais, eu comemoro mais com o marido, né? Com o P2TRQ, porque nós juntos temos 5 filhos, eu 3, ele 2. E é o momento que a gente reúne a família toda e a casa é uma festa, né? Isso que é bom. E a gente tem que produzir lembranças, né? Fazer momentos e esses momentos virarem lembranças boas. Já falei bastante, como tem pouca gente na rodada, eu sei que eu vou voltar a falar. Então agora eu vou passar pro Serra Lima X-Ray. Então P2 Vitor Romeo Hotel, passando para P2 Serra Lima X-Ray. Boa noite, Sérgio, bem-vindo. Sorte 73 aí para todos. E vamos lá, vamos fazer a roda girar, né? Ok, Dona Carla. Papa Universidade 2, Vitor Romeo Hotel. Em retorno a Papa Universidade 2, Sierra Lima X-Ray. Rafael, Papa Uniforme 1, Papa Eco November. Seja muito bem-vindo, satisfação, hein? Esperamos que tudo esteja bem com o senhor e com todos os seus familiares. Falar do pai, né? Então vamos lá. Eu acho que a minha mãe foi mais pai do que meu pai. Então minha mãe foi mãe e pai e é mãe e pai até hoje.
Meu pai ainda está aqui. Ele mora a cerca de 200 km de distância aqui da capital. Mas ele foi um cara assim, a gente morava aí no Rio, hein, Léo? Ele é um cara muito mulherengo, hein? Então, com a mamãe ele teve 7 filhos. E eu lembro que com cerca de 9, 10 anos, eu já saía para trabalhar, hein? Eu chegava da escola lá em Duque de Caxias, chegava 11 horas, meio-dia, né? Que a gente entrava às 7 horas da manhã. E eu ia para o mercado lá municipal vender tomate para ajudar a mamãe a criar os outros irmãos. Então nós éramos em 7, tá? E então meu pai deixou a gente muito cedo. Gosto dele, tenho o maior respeito e consideração por ele, vou ver ele sempre, mas eu enalteço muito mais a minha mãe do que ele, porque a minha mãe criou 7 filhos sozinha, entendeu? Então, se tem uma mulher hoje que é um exemplo, deixa cair. Ok, retornando. Se tem uma mulher hoje que é o exemplo de respeito, educação, ética e tudo que eu sou hoje, é minha mãe, tá? É a mamãe. Então, a mamãe fez 89 anos dia 11. Eu tive lá no domingo passado, eu tive esse também, né? Ela tá bem cansadinha, mas tá firme lá, tá bom? Então, do pai, assim, que eu posso falar, poucas vezes a gente convivemos muito pouco, né? Entendeu? Mas hoje, na hora que eu vou lá visitar ele, na hora que eu venho embora, ele chora, hein? E pede perdão, desculpas, tá bom? Mas bacana aí, vamos tocar o barquinho. Vamos ao Léo, Papa Yankee 1, Lima, Eco Oscar, Leonardo, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro. Palavra, amigo, satisfação. Papa Uniforme 2, Sierra Lima X-Ray, Papa Yankee 1, Lima, Eco Oscar. E aí, Rafael, como você tá, cara? Não consegui atracar, não. Aquela frequência que você passou para mim, com aquele 88, né, e alguma coisinha. Eu anotei aqui, fiz alguns testes, nem na casa do meu filho, que está ali em Jacarepaguá, ali na Ayrton Senna, né, na Vila do Pan. 8º andar, não consegui atracar, não sei. Depois eu queria saber de você se você conhece alguma frequência digital por aqui, pelo Recreio. Acho que a gente está meio fraco, né? Eu acho que o que tem bastante é aí realmente em São Paulo. Mas é um prazer falar contigo, Rafael. Rafael foi o meu primeiro contato, fizemos até no QRZ, primeiro contato quando eu voltei, quase 20 anos aí, de 17 a 20 anos de afastado do rádio amador. Ele me ajudou pra caramba. Obrigado, Rafael, por tudo. Me levou para a rodada, que são as quartas-feiras, né? Que é todas as quartas-feiras. O Moacir, gente bem, assim, boa pra caramba. Luiz Eduardo. Até o Sérgio, pelo 4SAX, e muita gente. O grupo muito bom também. Mas fica por aí, Rafael. Aqui o grupo é fantástico, todo mundo irmão aqui. Chacaé. Então, vamos. Opa, vai se apertar o mouse que tá ruim pra caramba, mas por poucos dias. Bacana, finalizando, muito bacana a parte de investimentos e tudo. E isso é uma coisa que eu acho que a nova geração devia estar muito mais familiarizada com esse negócio, né? Com investimento, B3. Eu acho que isso deveria ser uma matéria com exigência em todas as escolas e tudo, para a criança já começar a entender que não é um bicho de 7 cabeças. Assim, eu fui muito tempo de criptomoedas, tive uma farm, quando ainda o Bitcoin estava bem baixo,
Eu vendi tudo. Olha, eu cheguei, há muito tempo trabalhando com informática, né? Eu cheguei quando o Bitcoin estava R$1,50. Hoje está 67 mil cada um, né? Olha, se eu tivesse com essa noção de falar assim, bom, eu vou guardar uns 100 reais aqui e deixava, eu estava milionário hoje. Meu Deus do céu. Deixa eu cair. E agora eu estou com alguns investimentos na parte do BTG Pactual, que eu tenho um amigão lá de jogo, e depois eu falando com ele que estava querendo fazer alguma coisa, eu estava com muito medo, né? E aí ele, me deu uma aula também muito boa, eu investi lá, e estou trabalhando lá com dinheirinho para render. Ainda bem, os fundos imobiliários, de tijolo, de papel, estão rendendo bastante, graças a Deus, e aquele lá, CLI, CRU também, graças a Deus está indo, a LCA também está indo bem. Bom, deixa eu parar aqui. Voltando. Bom, meu pai não está mais entre nós, faz uns 4 meses que ele faleceu. E o último período da vida dele, ele ficou comigo, com a Paola, aqui em casa, porque a minha mãe tinha falecido ano passado. Apareceu um tumor do nada, assim, e ela tinha passado por uma sessão de exames, que ela fez uma cirurgia de útero, e aí, de repente, ela passou mal, foram fazer, a gente pensou que era um AVC, foram fazer um eletro, aqui na Mil, né, eles tinham um plano muito bom, foi aqui na Mil, vários hospitais que a Mil tem o Vitória, Samaritano, né, etc. Aí foi fazer uma ressonância, fizeram e descobriram um tumor no cérebro do tamanho de uma laranja. Não aguentou muito, 1,5 semanas ela faleceu. E meu pai, já fazendo com essa idade, ele já tinha a demência. Com o coronavírus piorou a demência. Depois ele foi muito tempo, trabalhou, ele é um vendedor nato, um vendedor de primeira linha, trabalhou com formulário contínuo e tal. Agora, no final, assim, uns 20 anos ele trabalhou na Fiat. Então, fizeram uma grande festa para ele, com 83 anos. Ele ficou trabalhando 83 anos, até 83 anos. Aí, depois disso, foi ladeira abaixo. Quando ele parou, eu acho que ele desacelerou e aí a cabeça não conseguiu acompanhar essa desaceleração. Aí, não era Alzheimer, mas era uma demência parecida com Alzheimer. Então, nos últimos dias, ele já não estava reconhecendo muito bem e tal, mas ele passou passou praticamente 1 ano aqui em casa. Conviveu com a gente, foi momentos muito felizes. Ele é o italianão, assim, que chegava em qualquer lugar, fazia festa. E era o cara, assim, que todo mundo gostava que fosse. E chegava e não queria sair, ninguém deixava sair. Bom, na minha infância, eu, filho único, pai e mãe morreram juntos, quer dizer, quase 50 anos de casado. Não, quase 60 anos de casado. Tenho 56, mais ou menos isso. E aí eles trabalhando muito, a minha mãe, como fez belas artes, artista plástica e tudo, ela montou uma fábrica de roupa infantil juvenil e tirou meu pai da MUR, que era de formulários contínuos, e montou uma fábrica. Essa fábrica durou uns 20 anos, mais ou menos, ou um pouquinho mais, não me lembro direitinho. Chegou a ter 200 funcionários a fábrica. Tivemos 3 lojas, 4 pronto-entregas, uma loja no Rio Sul, que é um shopping, que foi o primeiro shopping aqui no Rio de Janeiro. Vivemos momentos muito felizes, assim. A felicidade, o dinheiro não traz a felicidade, mas só que ajuda, né? Então, na verdade, eu passei
Deixa cair aqui um pouco. Eu passei muito a minha infância brincando com um maluco beleza que era morava na rua. Aí eu sempre, quando eu chegava no colégio, eu chamava ele para brincar de autorama comigo. Não tinha ninguém, e nem amigos imaginários eu tinha. Aí eu brincava com ele a tarde inteira. Aí depois de um período eu sempre fui muito fuçador, né? E aí a minha mãe me levou para a fábrica. Aí eu comecei a conviver com todos os funcionários, passaram a ser minha mãe. Então eu comia na marmita de um, de outro, pegava um pouco, adorava coisa de marmita, fiz questão de comprar uma marmita para mim. E a minha mãe me deu um negócio de ponto. Eu falei, olha, a minha mãe falava assim, a minha mãe é sempre muito rígida, né? A minha mãe falava assim, olha, você quer comprar algum brinquedo, alguma coisa? Trabalha. Para você sentir que o dinheiro não é fácil. E não vai ter mesadinha não, você vai ter salário. E aí eu comecei a trabalhar ali, levava coisa de um lado para o outro, essas coisas relativamente de criança, né? Mas eu fiquei muito atento, porque tinha um mecânico que passava 2 vezes na semana lá para alinhar as máquinas, ajustar, botar óleo. E eu ficava do lado dele. Depois de um ano, eu com 8 anos de idade já consertava todas as máquinas, overlock, costura reta, ponto invisível, e fazia também coisa. Eu costurava na reta, overlockava, fazia o diabo. E aí eu aprendi com as pessoas humildes o poder do que é ser amigo e ter amizade. Então isso é uma coisa que me cativa muito. O meu pai é muito italianão, como eu tinha falado. Desculpa o câmbio, cara. Eu sempre falo muito, né? Então, quando falo do meu pai, aí o câmbio fica maior ainda. O meu pai é italianão, né? E ele gostava muito de negócio de amizade, de festa e tudo. Então, era um tal de convidar para o restaurante aqui, acolá, etc. Bom, depois de um tempo, a gente chegou a comprar um apartamento na verdade, no Forte Pantalhalo. O nosso apartamento, eu via de um lado a praia de Copacabana e do outro lado eu via uma parte da Lagoa Rodrigo de Freitas. Lindo, lindo, alto pra caramba, né? E tanto é que a gente vendeu, porque a gente, acho que teve um plano aí, eu não sei exatamente, deixa eu... Funaro, se eu não me engano, não sei. Só sei que a minha mãe, relativamente sozinha, com esse conglomerado de coisa, não soube delegar. Então ela queria tomar conta de tudo, administrar tudo, aquela leoa que toma conta de tudo, né? E aí começou a caixa da loja pagar tal coisa na fábrica. A fábrica pagava outra loja, a pronta entrega. Então os caixas de cada um se misturavam. E aí culminou de minha mãe trabalhava com muita duplicata, assim, porque dava 30, 60 e 90 dias, aí descontava duplicata com o banco e tal. E aí teve um monte de calote, a minha mãe culminou no final, lá no Brás tinha uma loja. E são coisas que eu me lembro assim, não com tanta coisa, que eu gostava mais da parte técnica do negócio, né? Nunca fui muito da área ou contábil, administração e tal. Aí eu só sei que teve uma firma do Brás, né, em São Paulo, que comprou a coleção toda da minha mãe. Assim, foram quase 3 meses produzindo para eles de fábrica fechada. Aí ele mandou, ela foi, descontou duplicado, um dinheirão do caramba, né? E a firma pediu falência do Brás. Aí a gente trocou um advogado e tal, então não conseguiu. Aí o banco, evidente, chegou uma hora e falou assim, Dona Maria do Carmo, vou ter que acionar, você vai ter que pagar isso, né? Porque o banco está me empurrando aqui, os gerentes estão me pressionando. Foi aí que começou a derrocada, né? Aí vende loja, aí vende a outra loja, fecha a própria entrega. Eu me lembro da minha mãe chorando, mandando embora todos os 200 funcionários. Na época eu tinha um Puma
novinho, na época era o Puma, né? Assim, era um carro de fibra de vidro, esporte e tal, eu adorava aquele carro, né? Quando eu vi que o caixa realmente estava baixo, sem falar nada com a minha mãe, fui, até já estava começando a namorar a Paola. Fui para uma firma, vendi o carro e trouxe o dinheiro para minha mãe. Aí é que a minha mãe chorou mesmo, né? E todas as pessoas choraram muito. Ninguém, era uma grande família, né? Bom, e aí foi também a tristeza do meu pai, porque todos os amigos sumiram de repente. Ou com medo que a gente ia pedir alguma grana, sei lá por quê. Ou seja, os amigos não eram amigos, né? E para decepção do meu pai. Foi um momento bem difícil do meu pai, bem difícil. Mas a vida... Aí a gente vendeu para o Elequinha de Araújo, eu acho que ele já morreu, era da Globo, jornalista tipo Jornal Nacional, alguma coisa assim, para ele e para a mulher. E ele estava... Depois ele se separou para ir com aquela moça que também era da Globo, que foram para Miami, alguma coisa assim. E que a mulher dele acabou ficando com o apartamento. Aí vendemos e viemos para o Recreio de Bandeirantes. Há 30 anos atrás. Eu não sei noção de, assim, esqueço um pouco a noção de tempo, assim, né? Mas foi aí que a gente... aí a gente está esse tempão no Recreio de Bandeirantes e combinou momentos muito felizes com meus pais. Ok, pegando por aqui pelo 2TRQ. Acho que o Léo caiu aí, Léo. Você parou no Puma, hein? Depois da continuidade. Bom, vinculou por aqui o P2 Sierra Uniforme Hotel, quiser adentrar aqui a rodada, por gentileza, na próxima passagem de câmbio, você já entra com oportunidade, tá? A gente sempre solicita isso porque às vezes o colega só entra, dá um apertão, já registra, né? E a gente passa, a vida da pessoa não retorna, né? Tá bom, mas a participar será um motivo de muita satisfação. Bom, eu vou passar já para você, Rafael. Só deixa eu falar um pouquinho sobre mim, papá. Meu pai, em 1908, nasceu e em 1949 veio para o Brasil. Ele e a esposa, minha mãe, né? 3 filhos. Eu nasci aqui no Brasil, tá? Eu nasci por aqui. Agora vocês imaginem, né? A pessoa, 41 anos de idade, vinha começar a vida nova, hein? Começou a trabalhar num clube aí de carteado, tá? Depois foi vender tamanco na rua, vendeu sorvete, sabe? E, aliás, ele começou vendendo tamanco na rua, sorvete, depois que foi trabalhar nesse clube de carteado, onde ele se aposentou. Aí, em 1987, ele, 10 anos com AVC, né? Já carregava um AVC de 10 anos. Em 1987 ele nos deixou, né? Mas era um exemplo de trabalhador, sabe? Humilde, ganhava hoje o equivalente a um salário mínimo e meio, talvez. Mas passou muita coisa boa pra gente, hein? Tá bom? Passou muita coisa boa pra gente. Na Espanha ele furava poço, hein? Ele furava poço lá, fazia aqueles muros de pedra, né? Se viravam como podiam. Vieram depois da época da Guerra do Franco, né? Depois da Guerra Civil, né? Pouco depois, né? Que ele tinha que trazer a irmã. A irmã só viria com ele depois de casada. Aí ele aguardou a irmã casar e voltou. Vou deixar cair? Ok, pegando por aqui novamente pelo 2TRQ. Então o colega aí, se ele quiser me colar, vou deixar espaço de câmbio, porque eu não vou fazer um câmbio longo aqui, porque tem mais gente para participar aí, né? Por enquanto eu tô vendo que ninguém é filho de peixe, peixinho é, né? O meu objetivo quando eu fiz essa pergunta era para ver se tipo assim, se alguém seguiu a profissão do pai, né? Mas talvez os mais jovens, né? Mas acho que não, né? Pessoal aí mais para a área de TI, área de informática, professor aí o Simonca, né? Professor aí de física, né? E acho que diretor também da escola lá, uma coisa assim, tá? Então, vou passar a palavra para você, Rafael. Ah, sim, o Leonardo, quando voltar para você aí, você me reporta daquele quibe lindo e maravilhoso, mas suculento, hein? Olha só, hein? Já estava suculento, não só de ver, hein?
E o suculento que deu até água na boca, hein? Foi feito pela sua esposa. Eu entendi que Dona Paula é sua esposa, tá? Manda um forte abraço para a mesma. Tá bom? Rafael, eu vou deixar com você. Depois você, por gentileza, deixa lá com a Dona Carla. Dona Carla com o Sérgio. E o Sérgio retorna lá para o Leonardo sempre com oportunidade. Tá bom? Então, os indicativos para quem você vai passar é PO2 Vitor Romeo Hotel, Dona Carla. Depois ela passa lá para o PO2 Sierra Lima X-Ray. O Sierra Lima X-Ray retorna lá para o Papa Yankee 1 Lima Eco Oscar. E com oportunidade da frequência, caso os colegas queiram adentrar aí e participar do nosso cast, ó. Tá bom? Tal pai, tal filho é o tema de hoje. Tal pai, tal filho. Aqui é a série Sejão. Tudo que você reportou aí, tá? Papa Uniforme 1. Papa Eco Novembro. Rafael, palavra. PO2, TRQ e a 19ª rodada da Noite dos Amigos com a sua sintonia por aí. Roger ou Rafael? Leandro, positivo. Boa noite, meu amigo. No início eu consegui acompanhar e o Sérgio comentou, né, da mãe. E aí realmente vem reforçar aquele ponto, né? Realmente, pai ou mãe, não importa quem seja avó ou tio, né? Não importa quem queria dar atenção, né? E o Sérgio vai reforçar um ponto importante, naturalmente sem desmerecer tudo que o pai dele, eu tenho certeza que pôde ir dentro das condições de fazer por ele. Mas, Cipriano, eu vou pedir licença, meu amigo, porque minha mãe me ligou aqui e, assim, estando aqui em São Paulo, a família no Rio, né? A gente procura estar mantendo contato e aí, sempre que é oportuno, a gente está contribuindo, auxiliando aí em questões tecnológicas, né? Então eu estou com ela aqui na linha e aí eu vou pedir licença a vocês aí. Eu vou continuar aqui na TG, mas não vou conseguir prestar atenção no momento. Leonardo, positivo. Fazendo um comentário em relação a 6730, né? Repetidora lá de VHF, que está lá no Bico do Papagaio. Ela andou em manutenção, tá? Andou em manutenção alguns dias, não tem podido estar lá presente, mas eu não vou estender aqui para não... Deixa eu botar uma ficha. Para não conflitar com a proposta do tema de hoje aqui. Ok, o Rafael também caiu por aí. PO2 TQ pegando por aqui. Depois ele complementa o câmbio aí, tá, Rafael? Se você estiver corujando aí pelo Roseline, você caiu aí, tá? Então eu vou passar pelo 2 Vitor Romeo Hotel, ela depois eu deixo lá com o Sierra Lima X-Ray e o Leonardo. Não esquece de reportar se aquele kibe que você postou foi feito pela esposa, a dona Paola, tá? Paola, dá a entender que ela veio lá da Itália, hein? Né? Paola. Tá bom, ô Leonardo? Então vamos aguardar aí, tá? A gente está deixando um espaço de câmbio aí de 5 a 9 segundos em média para que o pessoal possa vincular e participar também. Palavra PO2, Vitor Romeo Hotel. Depois de deixar lá com o PO2 Sierra Lima X-Ray, por sua vez ele deixa lá com o Leonardo. Tá bom? Sempre com oportunidade da frequência, tá? A gente vai deixar, como diz o Sérgio aí, um bom e generoso espaço de câmbio para que o pessoal possa vincular. PO2 Vitor Romeo Hotel, Dona Carla. Palavra PO2 tem que os demais que vão ser escutar. Roger. Boa noite novamente. PO2 Vitor Romeo Hotel. Recebendo a palavra de PO2 TRQ Tango Romeo Quebec. Gente, é fogo, né? Então, Leonardo, eu acho que o plano que sua mãe e seu pai começaram assim, a ter mais dificuldade deve ter sido lá na década que entrou o Cruzeiro Novo, cruzado, que aí dividia por 1000, dividia por 1000 de novo, entrou a TR, mas eu acho que tudo degringolou mesmo quando entrou o Plano Collor, né? Que ele reteu todo o dinheiro que tinha nas aplicações financeiras, deixando só R$50, e quando a pessoa, na verdade era 50 cruzeiros, né? Porque o real, não, era real já. E a dificuldade, né, das pessoas tinham de liquidar, né, suas dívidas.
Mas você contando a história da confecção da sua mãe, me lembra um pouco a confecção que o meu irmão tem ainda, mas assim, ele está falindo também, né? Agora por outro motivo, pela invasão dos bolivianos costurando muito, recebendo pouco, a despesa que um funcionário registrado dá ainda no Brasil, muita coisa para pagar, fundo, muito direito, né? Que não é que não seja merecido, mas é que o boliviano não paga nada disso, né? Então o preço da roupa no valor final fica menos e aí não dá para competir. Agora o tal pai, tal filho, que o TRT está falando, eu acho assim, o meu pai era um homem de exatas, né? Tanto que o meu pai, ele trabalhou como torneiro mecânico, e ele desenhava, projetava peças mecânicas, e eu sou engenheira civil de formação, porém trabalhei muito com o mercado financeiro e sou pós-graduada em finanças, então eu tenho um pouco do meu pai sim, né? Na área de exatas. Mas não segui porque até a profissão de torneiro mecânico também já ficou muito defasada, né? Hoje o pessoal entra lá, um engenheiro mecatrônico, mecânico, vai lá desenha a peça no computador e a máquina já faz quase tudo sozinha, né? Então acho que hoje também é difícil o filho seguir a profissão do pai, talvez até por isso, pelas tecnologias, pelas novas formas de profissão, deixa cair. Essas profissões novas que estão surgindo, e isso também vai mudando um pouco, né, o foco da juventude, o foco de novos empregos, né? E é isso, gente. Então, já falei demais pro meu tamanho. Realmente, aquele quibe ficou muito atrativo e você não mandou no drone pra gente. Eu pedi, você falou que você fez com a dona Paola. Eu falei, manda pelo drone. Tá vendo? O Simonca falou certo. O Simonca falou que o seu drone não tá fazendo a vez que tem que fazer, né, Leonardo? Aí é fogo. Brincadeira, viu? Um Forte 73, desculpa a brincadeira, Léo. P2, Vitor Romeo Hotel, passando a palavra agora para P2, DRQ, Tango Romeo Quebec. Ok, Sérgio, por aqui P2 DRQ. Era para ser pro Sérgio, mas eu pedi a palavra para dona Carla, porque é um nosso amigo, Papa Uniforme 2, Tia Victor, o Marcos, né? Que mandou um zap para mim que não está conseguindo entrar. Não sei se talvez a gente não esteja deixando um espaço de câmbio suficiente, ou talvez algum problema de natureza técnica. Tá, mas ok, Marcão, ok. Vou te passar a palavra por aí, tá? Aí, se por acaso o Marcos tiver com problema técnico, automaticamente pega lá o Sérgio. E também o Marcos tem aquele compromisso dele das 22 horas cravadas, né? P2 Sierra Victor. Marcos, Zona Leste de Santo Paulo. Palavra, depois deixa lá com o Sérgio. Se você não entrar, o Sérgio pega por ele e depois deixa lá com o Leonardo. E que é o Rafael que foi atender a Mami. Tá bom? Palavra P2, Sierra Victor de P2 TIQ e a 19ª rodada da noite dos amigos que você escuta por aí. Roger Marcão. Ok, pegando por aqui P2 TRQ, acho que o Marcos está com problema técnico lá, realmente, hein? Tá. P2 Sierra Lima X-Ray, adelante, muchacho. Ok, Cipriano, Papa Universidade 2, Tango Romeo, Quebec. Papa Universidade 2, Sierra Lima X-Ray. Obrigado pela passagem da ferramenta, bacana aí. Os comentários são muito relevantes, né? A gente aprende muito com a vida, né? A própria vida nos ensina, né? A ser pai, a ser mãe, a ser irmãos, e aquilo que o Leonardo falou, hein? A amizade, o relacionamento, os amigos. Para alguns, quando você tem dinheiro, você tem tudo, né? Você tem amigos, você tem um monte de gente ao teu lado. Quando você está sem dinheiro, esses amigos somem, né?
que se dizem amigos. Aonde que isso é amigo, né? Mas é a vida, né? E cada um sabe o que fazer da sua vida, cada um conduz ela da melhor forma possível no seu entender e compreender. Mas esquece que tem um futuro na frente, né? E pela lei universal existe a lei do retorno, né? Isso um dia vai pesar. Tá bom? Mas tranquilo aí. E vamos tocar o nosso barquinho por aí, tá bom, senhores? Bacana a todos. O assunto é muito interessante. Papa Yankee 1, Lima, Eco Oscar, Leonardo. Palavra, amigo. Satisfação? Deixa eu cumprimentar o Marcos antes aqui. Marcos, Papa Uniforme 2, CA Vitor. Boa noite, um abraço aí, tá bom? Pois consegui arrumar e dar um aperto PTT. E o Simonca, né, que tá lá no staff lá. Papa Universidade 2, Mike Lima Oscar. Boa noite, um abraço. Palavra, Léo. Papa Yankee 1, Lima, Eco Oscar. Palavra. Ok, Sérgio, Papa Uniforme 2, Sierra Lima X-Ray, Papa Yankee 1, Lima Eco Oscar. A sua história de vida foi emocionante, Sérgio. Poxa, você com tão pouca idade já tendo que correr atrás, né? Até como acabou se tornando muito responsável por, assim, muito cedo, né? Não conseguiu aproveitar bem a infância, você teve que... A tua infância foi reduzida por causa que não sei se são irmãos, mas principalmente a sua mãe, precisava da sua ajuda. Mãe é heroína, né? Eu acho que, assim, eu tenho muito respeito pelas mulheres. Acho não, tenho certeza, que se o Papai do Céu escolheu as mulheres para poder criar, gerar uma vida, cara, não tem que falar mais nada, né? Não tem que falar mais nada mesmo. Então, mãe, cara, eu só fico muito chateado com certos pais, certas mães. Isso não é nada pessoal com ninguém aqui, mas fico muito chateado quando vai embora. Às vezes, sem nem falar um tchau. Simplesmente vão. E passa uma vida inteira sem querer saber sobre como estava a família, como estavam os filhos que deixou. E aí, de repente, como não quer nada, no final de vida, quando se começa a fazer uma retrospectiva, aí começa a pedir perdão. Bom, é melhor antes do que nunca, né? Mas, assim, eu sou um virginiano meio que, às vezes, a Paula me ajudou muito, mas sabe o que é? Quando você é filho único, tudo bem, eu passei uma vida inteira quase na fábrica e convivendo com todo mundo e tal, mas ninguém era do meu tempo, assim, da mesma idade, ou para falar como amigo, amiga. Eu tive muito poucos amigos, muito poucas amigas. E para falar, pô, você está demais, você está de menos. Então eu nunca tive assim, essa relação, coisa que a Paola acabou me ensinando, né? Como companheira e tudo, e ela falava, Renato, você está muito aqui, está muito ali e tal. E ela me ajudou muito a fazer essa socialização. Eu era muito rígido com as coisas e tudo, 8 ou 80, se eu acabei com a amizade acabou pro final da vida, aquelas coisas que hoje eu segui a linha do catolicismo com minha avó e minha tia, com o espiritismo com a minha mãe, e agora kardecista com a Paola. Agora, assim, já uns 15 anos, pelo menos, né? Então, isso é verdade, Sérgio.
é a lei do retorno, como existe o livre-arbítrio, né? Eu acredito, como kardecista, que a gente tem um caminho, mas esse caminho você pode mudar. E aí o retorno virá, né? Tudo que se faz aqui se paga nessa vida ou na outra, ou em outras, né? Mas que vai ter um acerto de conta em algum momento, vai. Mas... E, Carlos, eu também, eu conheci a Paola há 36 anos, casada há 36 anos, e eu conheci ela na mesma universidade. Ela fazia nutrição e eu engenharia eletrônica. Eu acabei fazendo com ênfase no final com telecomunicações. E acabei não fazendo nada depois e fui me embrear com a parte de computadores. Eu não fui... Pô, agora eu estou até com um toque aqui, querendo desligar de vez em quando aqui para não cair. Eu não fui para o lado da programação, coisa que o meu filho foi. Ele mesmo, desde pequeno, ele adorava programação, baixo nível, C, Object-C, e aí ele se tornou um grande garoto, 34 anos. Hoje, já há mais ou menos uns 10 anos, ele trabalha numa firma muito, muito boa, que é a Apple. Então, ele está crescendo na firma, graças a Deus. E a gente nunca teve... na verdade, deixa eu cair de novo aqui. Esse negócio tal pai, tal filho, eu acho que eu não puxei nada do meu pai. Nem do futebol, não gosto de futebol. Quer dizer, nada contra ninguém que gosta, mas eu não curto futebol. E o meu pai chegou a ser jogador profissional, até no Vasco, aqui no Rio de Janeiro. E aí depois o pai dele veio, italianão, né? Veio, você tá me decepcionando, você vai sair disso e tal. Aí ele acabou saindo. Tinha muito respeito pelo pai, né? E aí, como vendedor, ele era um falante, era um boa gente, e eu era assim, truncado, fechado, o que me ajudou muito. Deixa eu cair de novo. Ok. O que me ajudou muito foi o PX. Eu acho que eu já comentei isso, né? Depois do rádio amador, que me ajudou a descontrair, o rádio que me trouxe para a sociedade novamente. Mas, Cipriano, é o seguinte, aquele kibe fui eu e a Paola, que nós foi uma parceria. E, ela fez quase tudo, né? Eu não só entrei com a boca para comer, não. Mas amassei o trigo, com a carne, com os temperos. Na verdade, eu amassei, eu botei na batedeira, tá? Então, eu fiquei de olho lá, né? E depois olha, esse quibe tá tão bom, a gente vai fazer agora no final de semana também. E se eu tivesse um drone super rápido, eu até mandava igual esse Amazon, né? Pô, mas eu acho que o meu drone tem o quê? Uns 20 minutos de autonomia. Acho que ele chega aqui no final da barra, aqui e pronto, já cai. Vai lá, eu acho que tem que passar para o Cipriano, né? É isso aí. Papa Uniforme 2, Tango, Romeu, Quebec, Papai Yankee 1, Lima, Reposta. Será que eu caí hoje agora? Ok, Léo. Que é sério, quem entrou por aí foi o Messias, hein? Já vinculado a VO2, Yankee, o Messias aí para bater. Faz tempo que você não volta para falar com a gente, o Messias, vou te passar a palavra já, hein? Tá? Quer série total contra tudo aí, viu? A hora que você falou que ajudou, eu pensei comigo, entrou com a boca, e você falou que não entrou com a boca. Dona Carla até deu risada também. Bom, isso que você reportou com relação a mães mães ou pais, né, que abandonam as crianças, né? Eu tive 2 exemplos, tá? Eu vou citar. Você lembra que eu comentei sobre a numeração do Rio de Janeiro, que era uma coisa maluca? Por quê? Porque eu fui visitar um concunhado que morava aí no Rio, e ele tinha não sei se ele adotou pelos meios legais ou não, ele tinha uma menina que ele criava. Aos 4 anos de idade, a mãe foi buscar. Tá?
Por isso que eu, como já fui militante da área na vara da infância e da juventude, aqui no Fórum Central de São Paulo, famoso Fórum João Mendes, como dizem, né? Sempre aproveitar a oportunidade para recomendar. Tudo pelos meios legais, tudo pelas vias legais, para evitar esse tipo de constrangimento, hein? E uma inquilina minha, que também, a filha teve um filho com outro e com outro, mas o mais novinho de todos, que como é o nome dele mesmo, Carla? Você lembra o nome do menino lá? A da dona Leonardo, né? É Leonardo também? Não é Leonardo. Não é Leonardo, não, acho que é o nome. Rodrigo. O Rodrigo, só para você ter uma ideia, ele foi abandonado pela mãe no hospital. A mãe pegou, o médico não deu alta, catou as coisas e falou, fica aí. Mas você não pode fazer isso, tal, mas eu vou fazer e quero ver quem me segure. Pegou as coisas, foi embora, mas a criança, faça o que vocês quiserem. Aí a avó, que já criava um dos filhos dela, também passou, após uma conversa com a assistente social, né? Teve que praticamente pleitear. E foi dado preferência mesmo, lógico, porque sempre é dado preferência à família. Tá bom? Independente da condição social, se é pobre, se é rico, sabe? Se demonstrar que tem condição de criar com carinho, afeto, amor, dedicação, sempre vai ser dado preferência à família. E ela cria até hoje. Tá bom? Vou deixar lá com o Messias. P2 X-Ray Yankee Messias é por Taubaté. Depois você, por gentileza, aí passa lá para a dona Carla, P2 Victor Romeo Hotel, e ela para o Sérgio, e vamos fazer a roda girar. Tá bom, ô Messias? Proseia com nós outros. Papa Uniforme 2, Yankee, X-Ray, Yankee, Messias, passa pro Sérgio, desculpe. Você é a Lima X-Ray, que tá penduradão aí. Tá bom, Messias? Roger. Ok, pegando por aqui. Boa noite, EPU 2, XYY, Taubaté, Carlinhos Messias. Confesso que fui pego aqui de surpresa, né? Tinha acionado a TG aí para Corujá, né? Mas eu agradeço aí a participação, tá bom? Marca o meu pontinho aí. Como eu tava começando a Corujá por aqui, eu até não sei nem quem tá comandando aí, não sei se é o Serjão. Se for, quem for, né? Marca meu pontinho aí, Carlinhos Messias, P2XYY. Rodada Encontro de Amigos. 72431. Vou fazer a roda girar então. Pega por aí, dona Carla. Acabou o trote por aqui. Falei demais. Segue aí. 2 Xingu Yankee. Obrigado, um abraço, obrigado por ter vindo. Em retorno a Papa Universidade 2, Sierra Lima X-Ray, Sérgio Guarulhos. Hoje quem está no comando da rodada é o menino Cipriano, Papa Universidade 2, Tango Romeu, Quebec. E eu já estou cansado, hein? E eu já vou me despedindo de todos por aqui, tá bom? Agradecendo imensamente ao Papa Uniforme 1, Papa Eco November, Rafael. Papa Uniforme 2, Victor Romeo Hotel, Dona Carla. Papa Yankee 1, Lima Eco Oscar, Leonardo, Rio de Janeiro. Papa Uniforme 2, Tango Romeu, Quebec, menino Cipriano. E o Carlinhos Messias, Papa Universidade 2, Xingu, Yankee, tá bom, senhores? Passa a palavra para o Cipriano e ele faz as cadeiras girarem aí. Ok? Obrigado pela presença de todos. Que Deus abençoe os senhores e todos os seus familiares. Simonca, abraço. Marcos, abraço. E também o Silvio e o Lucas, tá bom? Menino Cipriano, toca o nosso barquinho aí. Papa Universidade 2, Tango Romeu, Quebec. Palavra. Ok, Sérgio. Esquece total. Vai descansar, vai nadar. Tá certo. Teu horário é 22 horas, teu relógio biológico, quando dá 22 horas, você já começa a abrir a boca, né? E a gente tem que deixar ele em liberdade, viu, pessoal? Porque senão ele dorme. Ele dorme em cima da mesa.
A mulher dele dá uns cutucão nele lá, que é PTT no chão, ele caindo do lado, depois diz que dói o pescoço, vixe. Ai, mas aí a mulher pega a cachorrinha dele, a Mel, pra zoar com ele, pega e põe do lado pra dar uma lambida nele, ele acorda rapidão, aí que ele vai já dar uma reclamada e já vai pra cama, hein? Bom, vou passar pra dona Carla. A gente vai ficar um pouquinho mais hoje, viu? O Simão, boa noite, um forte abraço, hein? Simão, quando eu ter falado, caramba, já tá na hora de encerrar a rodada, né? Ah, ficar um pouquinho mais, porque entrou aí o Carlinhos Messias, né? Messias, então vou passar pra dona Carla aí. Nosso tema de hoje, Carlinhos, é sobre tal pai, tal filho, né? Como foi dia dos pais, a gente tá... Estamos lembrando aí dos nossos pais, né? Aqueles que ainda têm o pai, beleza? Aqueles que não têm. Sempre fica aquela coisa na memória. Só para complementar com relação ao meu pai era tão bacana que ele trabalhava naquele clube de carteado, ele tinha direito a um lanche, né? Clube de carteado é um clube de sócios, né? Clube fechado, né? O pessoal jogava carta lá. Nossa, que ele trazia de baralho pra casa, viu, turma? Eles usavam o baralho uma vez só, hein? Tinha baralho lá com pau aqui. Distribuía pra família, pra vizinhança, pra todo mundo, hein? E como ele tinha direito a um lanche, ele entrava meia-noite e saía às 6h30, por aí da manhã. Então ele tinha direito a um lanche, o que ele fazia? Ele pegava um pão, cortava pela metade e fazia um sanduíche muito maior do que o sanduíche lá do Mercadão, lá do Municipal, viu, o Leonardo? Ele colocava ali o equivalente, acho que uns 3 ou 4 dedos entre queijo e presunto. Mas tinha um motivo. Ele saía do batente, descia aqui na região aqui, tá? O Marcos conhece, ele descia aqui na minha São Miguel, o Amador, andava até logo depois da Toco para deixar um pouquinho lá com os netos, retornava a pé, depois vinha pro QTH, porque ele morava aqui praticamente pertinho do meu QTH, viu, Marcão, você que tá na Coruja aí, e o Silvio também conhece, já passava e deixava também um outro tanto com os outros netos, né? Deixa cair. Então, continuando, o que ele fazia? Esse lanche aí, então, e sobrava pra gente também. Ele deixava aquele lanchão dele lá. Tá? Ele tinha direito, acho que ele tinha direito a 2 lanches, se não me engano, hein? Acho que eram 2, hein? Uma vez eu pedi pra ele fazer sorvete pra ele. Ele fazia sorvete. Ele pegava o sorvete, deixava descongelar, colocava naquelas garrafinhas de refrigerante. Vinha e trazia, a gente colocava na geladeira, tá? Punha ali pra gelar naquela geladeirinha lá, que vocês devem lembrar, que hoje em dia é de plástico, né? O que faz o gelo, né? Mas aquela hora tinha aquela alavanquinha, né? Deixava gelado, depois de uma meia hora, uma hora, que já começava a cristalizar, a gente lá colocava um palitinho ali, alguma coisinha, 2 palitinhos para virar um sorvetinho, hein? Sem contar um monte de sorvete de leite que eu fiz, hein, na minha infância. E ó, fiquei ajoelhado no grão de bico, tá? Dei trabalho com minha mãe. Tinha uma cinta pendurada atrás da porta, que a minha mãe falava assim, se o teu pai te pega, olha a cinta ali, né? E não cresci revoltado, sabe? Tive que entrar no chinelo, entrei no chinelo, ela falava, tira a mão do bumbum que lá vai chinelo, hein? E ó, no grão de bico, virado pra parede e pedindo perdão, hein? É assim, ó. Nada de revolta, normal, agradeço por ter sido educado assim. Tá bom? Faz demais pelo tamanho. P2 Victor Romeo Hotel, dona Carla, depois deixar lá com o Papa Yankee 1, Lima Eco Oscar, o Leonardo, e ele por sua vez depois deixar lá com o Messias, com X-Ray Yankee. Tá bom, dona Carla? E já vamos fazer então desse aqui praticamente o câmbio final, né? Depois eu retorno para declinar todos os indicativos. P2 Victor Romeo Hotel, veja se recebe. Ela conheceu meu pai, ela pode falar alguma coisa a respeito do mesmo, hein? Palavra de P2 TQ, a 19ª rodada Noite dos Amigos, que vai essa sintonia por aí. Roger. Voltando, boa noite aos que não me ouviram ainda. Bem-vindos, né, aos que estão escutando, os que entraram agora, que é muita letra para decorar. E eu sou do ano, né, da Halt mais famosa dos Estados Unidos, da Halt 66. Então já tô com 56, já tô meio
no esquecimento já, esquecendo alguma coisa. Mas eu vou anotar da outra vez para poder falar os indicativos com perfeição, tá bom? E que mais? Muito bom, gostei muito de falar um pouquinho, de conhecer um pouco da história de cada um. E com graça de Deus, amanhã a gente se vê. Eu também, Léo, tenho uma formação meio eclética, né? Porque eu sou católica porque eu queria. E a minha mãe já era um pouco mais voltada para o lado do espírita, meu pai é mais evangélico. E eu frequentei o ano passado um centro kardecista que me fez melhorar as dores que eu tinha na coluna. Eu andava muito mal, aí eu fiz várias sessões de cromoterapia, de auricular, de florais, isso tudo dentro do centro, né, do centro espírita, e eu estou muito bem hoje, graças a Deus. Então, assim, eu sou muito eclética porque eu tenho, assim, eu acredito que tudo na vida da gente tem um motivo, né, e isso é muito importante para a gente discernir o que acontece com a gente e valorizar tudo que a gente tem, não é verdade? Gente, um forte 73 para todos. Amei estar com vocês. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui, como diria um dos super-heróis da minha infância, no mesmo bate-local, na mesma bate-hora, tá bom? Forte 73 a todos. Passo a palavra para você. PY1 Lima Eco Oscar. Agora eu acertei, hein? Falei 1. Boa noite a todos. Forte 73. Ok, dona Carla. Papa Uniforme 2, Victor Romeu, Hotel, Papa Yankee 1, Lima Eco Oscar. Messias, um grande abraço, boa noite para você. Marcos também, se não conseguir entrar aí, mas tá escutando a gente, um grande abraço para você também, Marcos. Nossa, mãe, hein? Levou porrada, né, Cipriano? Cara, depois me fala. O teu pai veio da onde? Italiano? Turquia? Da onde foi? Só sei que ele veio depois dos 40, porque, nossa, tem que ter peito, hein? Pra vir com a família num país diferente, totalmente estranho. Mas com certeza ele não veio à toa. Ele provavelmente devia ter amigos que falou muito bem do Brasil, né? E é uma cidade, é um país muito abençoado, né? É um país, não que é o nosso, não, mas é muito abençoado mesmo. Poxa, e Sérgio, uma boa noite para você, tá? Bota cachorro para lamber a boca, é? Esse povo me lembrou rapidamente para contar aqui, rapidinho. Não vai um câmbio de 1 hora, não, eu prometo. Mas depois que eu casei, eu fui morar, eu e Paola, com meus pais, né? Eu casei com 21 anos. Na verdade, com 20 anos. E a Paola já era emancipada, porque era estado do Rio, Paraíba do Sul. Ela foi emancipada para estudar aqui na faculdade e morava com a irmã dela na Tijuca, que é um bairro aqui do Rio. Bom, aí a gente estava novo, mas cheio de garra para ganhar a vida, né? A juventude é fogo, acha que é super-homem de tudo, né? Aí um dia o meu pai estava lá roncando na cama dele, com aquele bocão aberto, né? A gente tinha cachorro, eu amo cachorro. Bom, amo qualquer animal, né? Mas a gente tinha uns 5 cachorros. Ela morava em casa na época. Aí eu peguei uma bisnaga de leite condensado. Adorava aquela bisnaga de leite condensado, né, meu? Peraí, deixa cair um pouco. Aí o que eu fiz? O bacê que ele tinha, dormia geralmente na cama junto com a gente e junto com meus pais também, né? E tinha uma poodle que dormia muito com a gente também. Aí eu peguei, espremi o negócio dentro da boca do meu pai dormindo, né? Olha, ele acordou cuspindo e falou: porra, esse lambão, filho da mãe, cagou na minha boca, puta. Aí ele saiu cuspindo e indo pro banheiro, né? Aí eu, não aguentando de rir,
no corredor. Porra, Lambu, que sacanagem! Aí quando eu acho que ele se deu conta e que viu que era leite condensado, eu falei assim, porra, mano, que pouco gosto. A gente riu muito. Bom, boa noite a todos para vocês, tá? Para todo mundo, Cipriano, Carla, Sérgio, Rafael, Messias, o Marcão. Um abraço para vocês. Muito obrigado aí para mais um dia. Já vai estar no podcast. A live está em cima aqui. E a gente amanhã, se Deus quiser, está por aí. Tá? Gostei muito desse tema de hoje. Foi muito legal. Recordar é viver, né? Vamos voltar para o Cipriano, PU2TRQ, PY1LO, escuto vocês e fico em QRX aqui. Ok, QSL PU2, TRQ de PY1, Lima Eco November. Não, Lima Eco Oscar. O Rafael, se ele for retornar, dá um pitaco aí que já estamos já finalmente por aqui, hein? Vou passar aí pro Marcos, o Messias, desculpe. O Marcos também tiver condição para dar um pitaquinho aqui, tá? Simonca também, né? Para ficar registrado. Então, só para complementar a sua informação aí, Leonardo, meus pais vieram da Espanha, tá? E praticamente foi um dos últimos moicanos, né? Porque meus avós já tinham vindo bem antes, junto com os outros tios e tias, né? Tá? Então, ele ficou lá, serviu lá na Guerra Civil lá do Franco, né? Tinha a irmã dele lá que tinha instrução do paizão, né? Do meu avô, né? Que só poderia sair da Espanha depois que tivesse casada, né? Ela estava namorando e tal, então só depois de casada. E realmente casou e vieram já com filhos aí na faixa de 12, 13, 14, 15, 16 por aí. Vieram dois primos e duas primas. Dessas primas veio a óbito aqui no Brasil, tá? E um dos meus irmãos, eu sou brasileiro, eu nasci em Arco-Íris, hein? Aí subdisse Tupã. Meu irmão, para a tristeza da minha mãe, eles chegaram aqui em 1949, né? Em 1957, já aos seus 16 anos de idade, ou 17 anos para ser mais preciso, ele teve um problema cardíaco e veio a óbito. Tá? A minha mãe disse que o pessoal contava que ela subia a rua, descia, gritando, chorando, ninguém conseguia segurá-la. Tá bom? Mas falei demais pelo tamanho. Messias, quer comentar alguma coisa a respeito do seu pai aí? Aproveita, comenta e já deixa as suas considerações finais aqui, que eu já depois quando retornar para mim aqui, eu já vou fazer o encerramento oficial daqui da rodada, tá bom? Papa Uniforme 2, X-Ray Yankee, Messias e PU2 TK, a roda adiante. Ok, Cipriano, TKS. O seu indicativo até lembra do TKS, é TRQ. Começa com a mesma letra. Ok, Cipriano. Bom, falar, já que o tema aí é tal pai, tal filho. O meu caso um pouco com isso, né? Já que o meu pai é o PU2WZQ, né? Com inspiração a ele, eu acabei virando radioamador, né? Aprendi bastante coisa com ele, né? Aprendi a falar no rádio, aprendi a mexer no rádio, fuçar, dicas, histórias, né? Que radioamador não falta história, né? Então, o velhão lá já me contou grandes fases aí do radioamadorismo, do PX, né? Então, tal pai, tal filho, pra mim, a história que eu tenho pra contar é isso. Graças ao PU2WZQ, hoje eu sou o PU2XYY, tá bom? Ô Cipriano, não vou tomar muito tempo, o pessoal tá cansado. Eu só peço desculpas do pote ter estourado da outra vez. E eu não ter podido passar aí pra Dona Carla, tá? Boa noite, Dona Carla, o Léo que me cumprimentou, os outros amigos que estão por aí também. Então, só peço desculpas aí, eu tava mesmo na Coruja, como é que eu tava falando naquela hora, e o Sérgio pegou por lá, ok? Eu acho que
Ele deve estar com o rádio ligado, mas já deve estar dormindo, né? Só acorda com o cachorro lambendo, essa foi boa. Ok, ô Cipriano. Boa noite a ti, bom fim de rodada. Eu agradeço o pontinho marcado. P2XYY, P2TRQ. Ok. O último espaço dado não aproveitado, P2TRQ retorna aqui para fazer o encerramento. Amanhã chega mais cedo, ô Messias. Chega mais cedo aí, você pode prosear um pouquinho mais com a gente, tá bom? Foi um prazerão ouvir, né? Faz tempo que você não entra, hein? Então, minha gente, vamos lá, hein? Vamos fazer o encerramento aqui oficial da 19ª rodada Noite dos Amigos Digital Voice pela TG 72431 do Distrito Federal, na data de 14 de agosto de 2023. Vale, amadores participantes. Papo Uniforme 2, Victor Romeo Hotel, Dona Carla. PY1, Lima Eco Oscar, o Leonardo, aí pelo Rio de Janeiro. Papo Uniforme 2, Sierra Lima X-Ray, o Sérgio. Também fala de ordem aqui, mas tá, tô colocando todo mundo aí. Papo Uniforme Primo, Papa Eco Novembro, Rafael, que tá aí para São Paulo, né? Ele é da primeira região, hoje ele tá para São Paulo. P2, X-Ray Yankee, o Messias, que vai entrar mais cedo amanhã, hein, Messias? Por gentileza, tá bom? E esse que vos fala, P2, TRQ, Cipriano, aqui, Zona Leste. CSL, o Messias. TRQ, a indicativo é fácil de gravar. É só inverter o QRT, o nosso código Q. E é o que eu costumo dizer, que P2, TRQ vai inverter o indicativo e vai entrar em QRT já. Tá? Muito boa noite a todos. Deus abençoe. Tenham todos um sono reparador. Até cair o Simonca aí por estar mais um pouquinho aí. Mas nós estamos na média, Simonca. Estamos na média. Tá bom. Tá bom? Um abraço, meus amigos. P2, TRQ dá por encerrada, então, aqui a 19ª rodada da Noite dos Amigos. Só lembrar a turma aí que, se quiser corujar aí, procure no Google por rodada da Noite dos Amigos. E ali vocês terão acesso aí a todos os canais aí, para poder ouvir nossa rodada amanhã, poderem acompanhar amanhã ao vivo também, tá? A live aí do Leonardo e o podcast também. Tá bom, minha gente? P2 TRQ vai inverter o indicativo aqui, Messias, e vai entrar em QRT. Tchau.